Você acorda cansado, pega o celular antes mesmo de levantar da cama. 20 minutos se passam. Você nem percebe. Levanta, vai trabalhar, estuda, treina, mas algo está errado. Você está presente, mas não está realmente ali. Sua mente vaga. Seus olhos veem, mas não enxergam. Você come sem sentir o gosto. Conversa sem ouvir de verdade. Vive no piloto automático. E no final do dia, quando deita na cama, você sente aquele vazio, aquela sensação de que o dia passou. Mas você não viveu. Você apenas existiu. Está mais fraco do que deveria, mais distraído do que gostaria. E pior, você sabe que poderia ser diferente, mas não sabe como. Miyamoto Musashi enfrentou 60 duelos de vida ou morte. 60. E venceu todos. Mas não foi a força dos braços que o manteve vivo. Não foi velocidade. Não foi sorte. Foi algo mais profundo, mais brutal, mais eficaz. Musashi desenvolveu um nível de presença mental tão intenso que seus oponentes pareciam lentos, desajeitados, previsíveis. Enquanto outros lutadores treinavam o corpo, Musashi treinava a atenção. E essa atenção não era apenas para combate, era para tudo, para cada momento, para cada respiração, para cada decisão. Ele transformou sua mente em uma lâmina afiada, e você pode fazer o mesmo. Hoje, você vai aprender as 4 técnicas brutais que Musashi usava para manter sua mente inabalável. Não são truques rápidos, não são hacks de produtividade. São práticas que exigem sangue, suor, disciplina, mas funcionam e vão te transformar em alguém que os outros não conseguem mais distrair. Alguém que os outros não conseguem mais manipular. Alguém intocável. Vamos começar. Técnica 1, MTSUK e o olhar que vê tudo, Metsuki. Em japonês, significa literalmente olhar correto ou visão apropriada. Mas para Musashi, era muito mais do que isso. Era a fundação de toda consciência em combate e de toda consciência na vida. A maioria das pessoas olha, mas não vê. Seus olhos se movem, captam informações, mas a mente está em outro lugar, no passado, no futuro, em preocupações. M. Distracts. Musashi percebeu isso nos seus primeiros duelos. Adversários tecnicamente superiores perdiam, porque seus olhos traíam suas intenções. Oyupi. Seus olhos estavam vazios, conectados a mentes ausentes. Metsuki é o treinamento para ver de verdade, para estar presente com os olhos, para usar a visão como âncora da consciência. Musashi escreveu no livro dos 5 Anéis. O olhar deve ser amplo e largo. Percepção e visão são 2 coisas distintas. O olho que percebe é forte. O olho que apenas vê é fraco. O que isso significa na prática? Musashi não focava apenas no oponente. Ele via tudo. Via o oponente. Via o terreno, via o céu, via as sombras, via o movimento das folhas ao vento, tudo ao mesmo tempo, sem focar em nada específico, sem perder nada importante, uma visão periférica total, uma consciência total. Você está pensando, como isso me ajuda hoje? Não estou lutando duelos, não preciso ver ataques vindo. Você está errado. Você luta duelos todos os dias. Duelos contra distração, contra manipulação, contra suas próprias fraquezas. E você perde porque não está vendo aquele colega de trabalho que sempre te interrompe. Você não percebe os sinais antes. Aquela pessoa que te manipula emocionalmente. Você não vê o padrão se formando. Aquele hábito destrutivo que te arrasta. Você não nota os gatilhos. Metsuki te ensina a ver, a perceber, a estar completamente presente com os olhos. Como Musashi treinava isso? De forma simples e brutal. Ele sentava, escolhia um ponto na frente e mantinha os olhos abertos, sem piscar por quanto tempo conseguisse. Não era meditação com olhos fechados.
Era meditação com olhos abertos, vendo tudo, registrando tudo, sem julgamento, sem foco forçado, apenas presença visual total. Nos primeiros minutos, seus olhos ardiam, lacrimejavam, imploravam para fechar, mas Musashi continuava, porque sabia que a mente segue os olhos. Se você controla seus olhos, controla sua atenção. Se controla sua atenção, controla sua vida. Ele fazia isso todos os dias, 10 minutos, 15, 20, até que seus olhos se tornassem janelas de consciência inabalável. Até que pudesse sentar em um campo de batalha e ver tudo sem esforço, sem tensão, sem distração. A aplicação moderna é direta. Escolha um momento do dia. Manhã é ideal. Sente-se confortavelmente. Postura ereta. Olhos abertos. Escolha um ponto neutro na sua frente. Uma parede. Um objeto simples. E apenas olhe. Não pense sobre o que está vendo. Não tente entender. Apenas veja. Sua mente vai querer vagar. Vai puxar sua atenção para pensamentos, para preocupações, para planos. Toda vez que isso acontecer, use seus olhos como âncora. Volte para o ato de ver. Expanda sua visão periférica. Veja tudo ao redor sem mover os olhos. Registre cores, formas, sombras, luz. Nos primeiros dias você vai durar segundos, talvez um minuto. Seus olhos vão arder. Sua mente vai resistir. Isso é normal. Musashi também sentiu isso. A diferença é que ele continuou. E você vai continuar. Você vai começar a ver as pessoas de verdade. Vai perceber microexpressões. Vai notar quando alguém está mentindo. Vai sentir quando uma situação está prestes a virar. Não por mágica, por atenção treinada. As pessoas vão sentir que você está realmente ali quando conversa com elas. Vão sentir que nada escapa da sua percepção. Vão te respeitar de forma diferente, porque você se tornou alguém que vê o erro comum aqui. É transformar isso em algo místico. Não é. É treinamento, como flexões para os músculos, como corrida para o coração. É flexão para a atenção. E como qualquer músculo, a atenção fica mais forte com o uso consistente. Metsuki não é sobre ter superpoderes, é sobre recuperar o poder que você sempre teve e desperdiçou. O poder de estar completamente presente, de ver o mundo como ele é, não como você imagina, não como você teme, como ele realmente é. Musashi venceu 60 duelos porque via seus oponentes completamente. Via as tensões nos ombros antes do ataque. Via o peso mudando nos pés. Via a decisão nos olhos antes da ação. E você pode ver sua vida da mesma forma. Pode ver as oportunidades antes que passem. Pode ver os perigos antes que te atinjam. Pode ver a verdade antes que as mentiras te enganem. Mas apenas se treinar. Apenas se praticar. Apenas se comprometer com Metsuki todos os dias. 10 minutos, olhos abertos, presença total, sem negociação. Agora vamos para a segunda técnica. E essa vai te ensinar algo que a maioria das pessoas nunca aprende. Como transformar seu corpo em um instrumento de consciência. Como fazer cada movimento contar. Como nunca mais desperdiçar energia com ações vazias. Técnica 2. Ka-amai. A postura que revela a sua mente Kamai significa postura, posição, prontidão. E para a maioria dos lutadores era apenas sobre como segurar a espada. Para Musashi, era sobre como segurar sua vida. Pois sua postura física revelava sua postura mental. E sua postura mental determinava tudo. Musashi observava guerreiros em treinamento e via homens fortes, técnicos, rápidos, mas também via tensão desnecessária, força desperdiçada, corpos lutando contra si mesmos. Ele entendia que esses homens estavam divididos internamente. E essa divisão aparecia nos músculos. Ele desenvolveu o conceito de corpo-mente unificado, sem separação, sem conflito interno,
onde o corpo era a extensão direta da intenção mental. E isso começava com Kamae, com postura consciente, com cada parte do corpo posicionada com propósito. Você está sentado agora e provavelmente seus ombros estão caídos, costas curvadas, pescoço projetado para frente. Seu corpo está te dizendo algo. Está dizendo que você está derrotado antes mesmo de começar, que você não acredita em si mesmo, que você já desistiu. Musashi sabia disso e não podia entrar em um duelo com o corpo de derrotado. Então treinava Kamae constantemente, não apenas antes de lutar, mas o tempo todo, pois cada momento era treino de postura e cada movimento era deliberado. Ele ensinava a manter a cabeça equilibrada, nem inclinada para cima, nem para baixo, pescoço ereto, mas relaxado, ombros para baixo, peito aberto, mas sem tensão, coluna ereta, peso distribuído igualmente nos pés, todo o corpo, como uma árvore enraizada, flexível e forte. Mas não era apenas posição física, era a intenção, pois cada parte do corpo deveria ser mantida conscientemente, não por hábito, mas por escolha. A cada segundo, Musashi caminhava pelas ruas, mantendo Kamae perfeito. Comia com Kamae, dormia preparado para acordar em Kamae. E sua postura era sua declaração ao universo de que estava pronto, presente e vivo. A aplicação para você é brutal em sua simplicidade. A partir de agora, você vai sentir seu corpo constantemente, não de forma obsessiva, mas de forma consciente, pois está trabalhando, então sinta sua postura. Está conversando, então sinta seu corpo. Está andando, então sinta cada passo. No começo você vai esquecer, vai voltar ao corpo desleixado, ao corpo distraído, ao corpo que é apenas um veículo que você ignora. Mas tudo bem. Toda vez que perceber, corrija, realinhe, endireite a coluna, baixe os ombros, plante os pés, respire fundo. Faça disso um jogo estabelecendo âncoras. Toda vez que pegar o celular, checar a postura. Toda vez que abrir uma porta, checar a postura. Toda vez que sentar, checar a postura. Transforme a consciência corporal em hábito, em segunda natureza. Emikwem Voka e Musashi. Percebeu algo profundo? Quando você muda sua postura física, sua postura mental muda também. É impossível manter postura de guerreiro e pensamento de covarde ao mesmo tempo. É impossível ter corpo alinhado e mente caótica, pois o corpo lidera e a mente segue. Depois de 2 semanas praticando Kamae consciente, você vai sentir diferença, vai ter mais energia, vai se sentir mais confiante. E as pessoas vão te tratar diferente, porque você projeta presença, porque seu corpo diz que você está aqui, que você importa, que você comanda este espaço. Técnica 3. Kaukyu. A respiração que controla tudo. Kokyu significa respiração, o primeiro movimento da vida, o último movimento antes da morte. E para Musashi, era a ferramenta mais poderosa de controle mental que existe, porque você não pode controlar pensamentos diretamente, mas pode controlar a respiração, e a respiração controla tudo mais. Musashi enfrentava oponentes superiores, mais rápidos, mais fortes, mais experientes, e vencia não porque era invencível, mas porque era calmo, enquanto seus oponentes entravam em pânico com respiração acelerada e músculos tensos. Musashi respirava profundo, lento, controlado. Ele descobriu que o medo não mora na mente, mas no corpo, e se manifesta primeiro na respiração. Respiração curta, rápida e superficial é sinal de pânico, de perda de controle, de derrota iminente. Mas respiração profunda, lenta e deliberada é sinal de domínio, de presença, de poder. Então ele treinou Kokyu como outros treinavam golpes. Estudou cada aspecto, inspiração pelo nariz, expiração pela boca, ritmo constante, pausa natural entre respirações. E o mais importante era a respiração abdominal, não no peito, mas no abdômen, no centro de gravidade, no hara, como chamavam. Por que o abdômen?
porque respiração no peito, respiração de emergência, é a respiração que você faz quando está correndo de um predador ou em perigo. Seu corpo inteiro entra em modo de sobrevivência. Pensamento racional diminui. Instintos primitivos assumem. O que é útil para fugir, mas inútil para viver. Respiração abdominal é o oposto, pois ativa o sistema parasimpático, o sistema de descanso e digestão, o sistema que diz ao corpo que está tudo bem, que você está seguro, que pode pensar claramente, que pode agir com precisão, que pode ser quem realmente é. Musashi praticava isso em situações extremas, antes de duelos. Enquanto esperava o oponente, ele respirava profundamente e lentamente, sentindo o ar encher seu abdômen, sentindo a pausa, sentindo a expiração longa, e com cada respiração, o medo diminuía, a clareza aumentava, o corpo ficava pronto. Você enfrenta seus duelos diferentes em reuniões importantes, conversas difíceis, decisões críticas, momentos de pressão. E o que você faz? Respira rápido, respira superficial, ou esquece de respirar completamente. Então seu corpo entra em pânico, sua mente segue e você perde. A técnica é simples, mas exige disciplina. Sempre que sentir tensão, medo, raiva ou ansiedade, pare apenas por 5 segundos e respire. Inspire profundamente pelo nariz contando até 4, sentindo o abdômen expandir. Segure por 2 segundos. Expire lentamente pela boca contando até 6, sentindo o abdômen contrair. Uma respiração consciente muda tudo, porque muda sua química cerebral, muda seus hormônios, muda sua percepção. 5 respirações conscientes e você está em outro estado mental. 10 respirações e você é outra pessoa. A pessoa calma, a pessoa no controle, a pessoa que Musashi era. Mas não espere a crise. Treine Kokyu todos os dias durante 5 minutos pela manhã. Sente-se com postura ereta, mão no abdômen, para sentir o movimento. E apenas respire conscientemente, deliberadamente, profundamente, construindo o músculo da respiração consciente, para que quando precisar, ele esteja lá. Técnica 4. Mushin, a mente sem mente. Mushin é o conceito mais difícil, mais profundo, mais transformador que Musashi ensinou. E literalmente significa mente sem mente. Estado do na, o pensamento, de ação sem hesitação, de fluxo perfeito entre intenção e execução. Guerreiros medianos pensavam antes de agir, calculavam, analisavam e morriam, porque no tempo que levavam para pensar a espada do oponente, já estava em movimento. Musashi percebeu que pensar em combate é morte, mas agir sem pensar é suicídio. Então, qual a resposta? Mushin é o estado onde você age sem pensamento consciente, mas não age aleatoriamente. Você age perfeitamente porque seu corpo absorveu o treinamento, porque seus instintos foram refinados por milhares de horas de prática, porque você se tornou a técnica e não precisa pensar nela. Imagine que você dirige há 10 anos. Você pensa em cada movimento, pensa em pisar na embreagem, mudar a marcha, soltar a embreagem. Não. Você apenas dirige porque seu corpo sabe. Sua mente fica livre para outras coisas. E isso é Mushin básico que Musashi levou a outro nível. Ele treinou tanto que cada movimento com a espada era automático. Cada resposta a cada ataque estava programada no corpo. Então, em combate real, sua mente consciente podia fazer outra coisa. Podia ler o oponente. Podia perceber padrões. Podia sentir o próximo movimento antes que acontecesse, porque não estava ocupada pensando no próprio movimento. Mas Mushin não é só para combate, é para a vida. Quantas vezes você fica paralisado pensando no que dizer, pensando no que fazer, pensando se está fazendo certo, e nesse tempo a vida passa, a oportunidade se vai, o momento morre. Mushin é o estado onde você age imediatamente, perfeitamente, sem hesitação.
Não porque é impulsivo, mas porque é treinado. Porque praticou tanto que a ação certa é automática, é natural, é quem você é. Como desenvolver Mushin? Através de repetição brutal, pois Musashi repetia cada corte 10.000 vezes, cada posição 1.000 vezes, cada movimento até que o corpo soubesse melhor que a mente. E você precisa fazer o mesmo. Escolha uma habilidade qualquer que seja importante para a sua vida. Seja conversar com pessoas, tomar decisões, criar algo ou resolver problemas. E pratique. Não pratique pensando, pratique fazendo repetidamente, até que se torne automático. No começo você vai errar muito e vai pensar que precisa pensar mais, mas está errado, pois você precisa praticar mais. Cada erro é informação, cada repetição é programação. Seu corpo está aprendendo, seu subconsciente está absorvendo. Então confie no processo. Musashi sabia algo que poucos sabem. A mente consciente é lenta, limitada e falha sob pressão, mas o corpo treinado é rápido, intuitivo e perfeito sob pressão. Então ele passou o comando da mente consciente para o corpo treinado e se tornou imparável. Você fica paralisado porque tenta controlar tudo conscientemente. Tenta pensar em cada palavra, em cada ação, em cada consequência e trava. Mushin te liberta disso, permitindo que você haja com precisão, sem pensamento, com correção sem cálculo, com maestria sem esforço. Recapitulação e chamado a ação 4 técnicas. Metsuki, que é ver com total presença. Kamae, que é postura revelando e moldando sua mente. Kokyu, que é respiração, controlando tudo. E Mushin, que é ação sem pensamento, mas perfeita por treinamento. Musashi não usava essas técnicas separadamente. Ele as integrava, pois eram aspectos de uma única prática, que era estar completamente presente, completamente consciente, completamente vivo, enquanto outros apenas existiam. Musashi vivia cada segundo, cada respiração, cada momento. Você tem a mesma capacidade de vencer os 60 duelos que enfrenta de formas diferentes. Duelos contra a distração, contra a fraqueza, contra medo, contra a mediocridade. E você pode vencer todos, mas apenas se treinar, apenas se praticar, apenas se comprometer. Não espere motivação, porque motivação é vento que vem e vai. E Musashi não treinava quando estava motivado, mas especialmente quando não estava, porque sabia que disciplina não depende de sentimento, mas de decisão. E você já decidiu ao chegar até aqui, ao escutar até o fim. Então agora só falta fazer. Comece amanhã acordando e antes de pegar o celular, pratique Metsuki durante 5 minutos com olhos abertos, apenas vendo. Depois, ao longo do dia, pratique Kamae, corrigindo sua postura 10 vezes, 20 vezes, quantas vezes lembrar. E antes de dormir, pratique Kokyu com 10 respirações profundas, conscientes e perfeitas. Durante todo o dia, busque Mushin agindo sem hesitação nas pequenas coisas, para que quando as grandes coisas vierem, você esteja pronto. 1 mês fazendo isso e você não vai se reconhecer. 3 meses e as pessoas ao seu redor não vão te reconhecer. 6 meses e você vai entender o que Musashi entendia. Que a maior batalha não é contra inimigos externos, mas contra sua própria distração, sua própria fraqueza, seu próprio estado de sono, acordado. E quando você vencer essa batalha, quando se tornar verdadeiramente presente, verdadeiramente consciente, verdadeiramente vivo, nada poderá te tocar. Não porque você é invencível, mas porque você está intocável, centrado, inabalável, como uma rocha no meio da correnteza, como Musashi no meio do caos. A vida continua sendo difícil e os desafios continuam vindo, mas foca muda. E quando você muda, tudo muda. O mundo não fica mais fácil, você fica mais forte. E força não é sobre músculo, mas sobre atenção, sobre presença, sobre estar aqui, agora. Completamente. Musashi escreveu que o guerreiro deve se tornar um com sua arma,
Mas sua arma não é metal, é sua mente, é seu corpo, é sua atenção, é sua vida. Torne-se um com ela e você se tornará intocável.